O que tem a ver as suas emoções, os seus sentimentos com a habilidade de vender? O que tem a ver com isso? Grazi, mas por que todas as pessoas precisam assistir essa live? Não todas, né? Só que com aquelas que querem realmente entender os processos de venda. E saiba que nós vendemos a nossa imagem, nós vendemos uma ideia, nós vendemos um produto, um serviço. A gente está o tempo todo vendendo, não é mesmo? Então, hoje eu vou falar de um assunto que pela primeira vez eu vou falar. Eu nunca falei aqui nas redes sociais. E é um assunto que é maravilhoso, que eu gosto muito de falar sobre as dinâmicas profissionais, empresariais e habilidade de venda, né? Já tem tudo a ver com isso e também serve para qualquer pessoa que deseja saber quem são as pessoas que podem despertar ainda mais essa habilidade de vender, em que nível que ela está, como que ela faz esse processo de maturidade emocional, como isso pode ajudar ela a vender mais. Sabe que eu estava preparando aqui essa live para vocês, a live terapia de hoje, e aí eu lembrei, quando eu estava em Floripa, para quem não sabe, eu trabalhei quase 10 anos lá em Floripa, mais ou menos, como terapeuta. E eu atendia muitas empresas. Eu atendia empresas de tecnologia. Então, tinha empresas próximas ali, distantes também da região que eu trabalhava. Atendia muitos profissionais que estavam totalmente ligados, né, à área de vendas. E aí, uma das coisas que eu recebia de informação desses profissionais era do quanto essa área é competitiva, né? O quanto exige uma disposição, força, energia, coragem para enfrentar todos os desafios que essa área tem, né? Lógico, vender não é fácil. E aí eu atendia individualmente, atendia com TVS, e os resultados eram bem impressionantes, assim. Teve setores que eu atendi o setor inteiro. Por quê? Porque eles viam que o resultado nas vendas melhoravam. Mas por que melhorava? Era uma terapia que não era a abordagem que eu utilizo hoje em dia, porque hoje em dia meu trabalho se desenvolveu e eu aplico outras metodologias que são mais efetivas, que vão direto às questões aí de bloqueio, né, de limitação. E naquela época eu não trabalhava com esse recurso, mas mesmo assim as pessoas sentiam o impacto no aumento das vendas e também conseguiam atingir suas metas. E aí eu me deparei com esse conhecimento do Hawkins e eu pude perceber o quanto tem tudo a ver o que essas pessoas faziam nesses processos, né, para trabalhar as suas dores emocionais, as suas dificuldades aí de traumas e energia baixa, né? A gente trabalhava isso nas sessões e o quanto isso ajudava elas a terem melhores resultados nas vendas. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Espero que seja um assunto aí interessante para vocês. Se vocês tiverem sugestão também de assunto, vocês podem mandar aqui nos comentários, que eu vou estar olhando essas sugestões e também trazendo aqui para vocês na nossa live terapia. Porque esse momento, gente, ele é para vocês, é para eu atender essas expectativas e demandas de vocês, né? Fazer esse momento para ser compartilhado. Então, mandem suas sugestões, o que vocês querem que eu aborde. Dentro dessa linha terapêutica, né, que eu trabalho, eu atuo muito na área profissional, né? Tenho atendido bastante casos aí de pessoas que vêm para se desenvolver, vêm trabalhar uma habilidade no âmbito profissional. Então, se você tem alguma questão assim, pode mandar sua sugestão que eu vou estar trazendo um conteúdo relacionado a isso, tá bom? Então, vamos entrar no nosso tema, gente. Emoções e habilidade de vendas.
ou sentimento e habilidade de vendas, tá? O Hawkins até ele fala de sentimentos. O que os teus sentimentos têm a ver com as suas habilidades de venda? E aí eu quero trazer aqui algo bem interessante, que é assim, ó. Existe uma escala, a escala de Hawkins, né? Que ele determina alguns níveis ali. Níveis mais baixos dessa escala é onde a pessoa tem menos energia, aonde ela está mais aprisionada em dores e sofrimento. Então, o que existe nesses níveis mais baixos? Como que é o vendedor que está nesses níveis mais baixos? Quer ver? Esse vendedor, ele tem processos ou tem dinâmicas que ele vivencia de apatia, de tristeza ou de medo, tá? Nos níveis mais baixos, ele vai encontrar essa dinâmica: apatia, tristeza e medo. O que quer dizer isso? Esse vendedor, ele vai encontrar clientes que estejam mais ou menos em sintonia com o que ele está solicitando, que é apatia, tristeza e medo. Então, como é que são esses clientes que esse vendedor encontra quando ele está nessas imagens, está preso nessas imagens? Ele encontra, assim, pessoas que não estão interessadas no produto dele. Então, ele sempre vai encontrar um quê? Um não na frente dele. Então, ele vai encontrar pessoas que vão dizer, não quero o seu produto. Ah, o seu produto não me interessa. Então, ele sempre vai encontrar esse não de imediato. Por que esse não de imediato? Porque esse não reforça as dores que ele carrega internamente. Que tipo de dores são essas? São dores de rejeição, de abandono, né, de tristeza, de medo. Essas dores é o que ele vai encontrar nessa dinâmica com os seus clientes. E aí ele sempre vai receber a mesma informação desses clientes. Não estou interessado no seu produto, no seu serviço, não estou interessado em você, não quero o seu serviço, não quero a sua ideia, e é sempre um não. E aí o que acontece quando ele recebe esse não? Ele fica desapontado, ele recebe esse não como uma rejeição pessoal. Ele se sente o rejeitado. Não é que a pessoa está rejeitando o produto, não, aí já passou para um outro nível. Ele já está levando a rejeição para ele mesmo. E aí o que acontece? Para ele não sofrer, para esse vendedor não sofrer, não entrar naquelas imagens que proporcionam tristeza para ele, apatia e medo, o que ele faz? Ele vai fugir. Ele vai se desconcentrar desse sentimento de qualquer jeito. Então, ele vai desfocar da venda. Ele começa a dizer assim, não, mas eu vou fazer outra coisa. Ah, daí começa a falar, se ele está trabalhando numa loja, numa empresa e tal, ele vai lá, toma um cafezinho, vai lá com os colegas e fica batendo papo, se desconecta completamente, aí não produz nada, não consegue ter confiança e concentração para continuar uma venda ou para continuar oferecendo o produto. Então, ele vai estar sempre fugindo dos sentimentos. E só que essa fuga, ela é uma distração, né? É uma distração para ele não olhar, não trabalhar a superação dos seus medos, da sua tristeza e da sua apatia. A fuga, ela serve para isso. Porque se ele começa a ignorar esses sentimentos que vêm na hora da venda ou no momento da rejeição que ele sente, né, no momento do não, ele já vai para um outro nível. Ele começa a se conectar com o estado de mais coragem. Só que não.
a maioria fica preso ali naquela dinâmica, não conseguindo sair da apatia, da tristeza e do medo. Por que que ele não consegue sair? O que que falta para ele? O que que falta? O que tem que pensar assim, ó, gente, o que mantém a pessoa presa nesse nível, nesses níveis mais baixos, são memórias de coisas que ela vivenciou e que estão afetando a energia dela, a consciência dela, a forma como ela se entrega para a vida. É isso que está afetando a disponibilidade dela. Algumas memórias, algumas referências daquilo que ela vivenciou, daquilo que ela entendeu como sendo bom para ela. Então, a pessoa que está nesse nível, é um pouco difícil ela conseguir dizer assim, não, basta, não vou deixar o medo me vencer, não vou deixar a apatia me vencer, não vou deixar a tristeza me vencer, eu vou encarar e vou continuar. Às vezes é difícil para ela ter esse posicionamento, porque existe um aprisionamento ali em frequências mais baixas que reforçam ela a ter esse nível de consciência. E essa dinâmica na hora de vender, inclusive. Então, queria passar para vocês esses 3 níveis iniciais. Agora, eu vou passar para vocês os próximos níveis. Quais são esses próximos níveis que a pessoa pode estar? Ou, gente, ó, a gente não fica estagnado num nível só. A gente pode ficar por um tempo, um período da vida, aprisionado em um nível, mas a gente pode sim transitar para outros níveis, alcançar níveis mais elevados e ter dinâmicas diferentes. A gente pode fazer isso, a gente deve fazer isso, né? Muitos conseguem por força de vontade própria, mas como eu falei, muitos acabam sofrendo um aprisionamento em algumas imagens e não conseguem sair daquilo. Então, não vai ter sucesso nas vendas, não vai conseguir conectar com os clientes e ele fica ali aprisionado naquela dinâmica. E isso é afetado em outras áreas também, né? Não é só nas vendas. Eu estou trazendo aqui das vendas porque eu achei essa abordagem muito interessante e muito real do que acontece na dinâmica de alguns vendedores, né? Como eu falei, eu já atendi vários. Reconheço isso nos meus próprios movimentos, nos movimentos dos clientes. É fácil de reconhecer isso daqui. Então, vamos para o segundo nível. Segundo, tem 3 níveis, tá, gente? Segundo nível, que é o nível um pouco mais alto, tá? O próximo nível, então, ele já traz um estado energético mais elevado. Só que esse estado energético mais elevado, ele é baseado no quê? No desejo, na raiva e no orgulho. Então, essa pessoa, e olha, grande parte dos vendedores, os que duram mais tempo na profissão, porque aqueles lá que estão na apatia, na tristeza e o medo, eles não duram na profissão. Eles vão fazer isso por pouquíssimo tempo, porque eles não vão aguentar ser confrontado toda vez que ele vai atender um cliente com o quê? Com as suas dores internas. Ele vai se deparar com isso. Então, ele não vai aguentar muito tempo nessa profissão, porque ele vai receber um não atrás do outro. Como é que ele vai sustentar, né? Então, quem dura mesmo nessa profissão são as pessoas que estão nesse nível aqui, que é a grande massa, tá? A gente sabe que a grande massa não consegue ter sucesso. São poucos os que têm sucesso, né? Então, a gente vai olhar para o povo que está nesse meio, no meio termo ali. Os que conseguem ficar, os que conseguem aguentar o tranco, que batem meta, sim. Esse primeiro nível aqui bate meta. O segundo nível, né? Bate meta. O primeiro nível não bate meta. Não tem jeito, ele não consegue se movimentar muito nessa direção, tá? Então, esse segundo nível, ele é um nível já que movimenta uma energia mais elevada, eles têm energia.
que é de desejo, raiva e orgulho. E isso traz uma direção para ele. Ele sabe o que ele quer alcançar. Ele pode ter uma meta estabelecida e cumprir aquela meta. Porém, sabe aonde que ele se perde? Esse vendedor aqui, ele se perde na fala excessiva. Esse vendedor aqui, ele fala demais. Ele verbaliza demais. Ele fala muito e escuta pouco. Essa é a característica desse segundo nível. E essa verbalização excessiva pode fazer com que ele sofra consequências bem sérias. Que é o quê? Ele faz negociações ruins, né? Ele faz umas negociações que, tipo assim, atropelou tudo, nem dava para ser daquela forma, e ele fez. Ele faz um movimento de forçar a barra com o cliente, muitas vezes ele acaba perdendo ali a confiança daquele cliente, porque ele forçou demais, ele prometeu muita coisa, sabe aquele vendedor falastrão, que fala, promete tudo e mais um pouco, mas não consegue cumprir, e aí o cliente, né, perde a confiança nele. E também ele pode criar vários problemas em relação ao marketing, né? Justamente porque ele promete coisas que é impossível dele cumprir. Por quê? O foco desse vendedor está num ponto, está no próprio ganho. Esse vendedor aqui, ele está na sobrevivência, ele precisa ganhar aquela comissão. Então, a imagem que está, o ponto de vista que ele tem na hora de exercer a sua dinâmica profissional, de vender, de atender as pessoas, é: eu ganho e eles perdem, tá? E isso é tão sério porque às vezes a pessoa diz assim: não, mas eu quero que o cliente ganhe. Mas lá no fundinho, ela sente que o cliente está perdendo quando compra algo dela. Por quê? Por quê? Porque ela está olhando apenas para o dinheiro, para a comissão. Ela está olhando apenas para a comissão, então o que ela sente? Óbvio que o cliente vai perder. Ele está te pagando, ele vai perder o recurso dele, ele vai perder o dinheiro dele. E ela não consegue ver o valor que ela passa para aquele cliente. Então, ela não vende valor, ela vende qualquer coisa. Até a mãe, como dizem, né? Esse vendedor é aquele que vende até a mãe. Porque ele não vê valor nas coisas. Ele vende qualquer coisa. Porque ele está focado na comissão. Eu aposto que muitos se identificam aí nesse nível, ou identificam vários vendedores nesse nível, né? Porque ele sempre tem um pensamento, toda venda que ele vai fazer, tem um pensamento ali que rege essa negociação, que diz assim, ó, eu quero que ele compre isso, porque assim eu terei uma boa comissão. Eu quero que ele compre isso porque eu vou ter minha comissão. Meu salário vai estar garantido, a minha comissão vai estar garantida, o meu sustento vai estar garantido. E isso faz com que ele veja apenas o seu ganho. Ele não consegue se conectar com o ganho do cliente. E aí ele acaba perdendo aí uma grande oportunidade de trabalhar isso num outro nível. Num outro nível, que é o próximo nível, que é o nosso terceiro e último nível. Que nível que é esse? Qual é o nível? O nível mais alto de um vendedor, ele se baseia no quê? Em qual consciência?
ele se baseia em sentimentos de coragem, de aceitação e de amor. Isso é que rege uma boa negociação. Um bom negociador, ele vai ter essas 3 dinâmicas muito estabelecidas, que é o nível da coragem, aceitação e o amor. Eu já vou explicar mais sobre isso. Vocês estão conseguindo me acompanhar, gente? Vocês veem sentido nisso que eu estou falando aqui para vocês? Estão conseguindo ver, perceber? Vão colocando aqui no chat para mim, tá? Se vocês têm algo aí também, alguma dúvida, alguma questão dessa área de vendas, traz. A gente pode olhar dentro dessa visão sistêmica também. Aqui eu estou trazendo mais do campo emocional, mas tem muita coisa sistêmica que atua no momento da venda, né? Como eu falei, o que rege esse sentimento, essa emoção, é uma imagem. Então, se você tem alguma dificuldade, eu acho que até algumas pessoas já colocaram ali na caixinha, né? Depois eu vou olhar. Se você tem alguma dificuldade, coloca aqui que eu vou respondendo, tá? Acho que sou o nível 2. A grande maioria, Ivânia. Vamos ver o que é o nível 3, ó. No nível mais alto, ele então se baseia nos sentimentos de coragem, onde a pessoa realmente está com energia e força para correr atrás daqueles seus objetivos, né? De encontrar cada vez mais cliente. Ela também tem uma aceitação muito grande. E o que faz com essa aceitação desse vendedor? O que ela proporciona? Ela proporciona atenção para ouvir. Ouvir, tá? Por quê? Percebam assim, gente, quando a pessoa já está no nível de coragem, de aceitação e de amor, ela não está mais olhando para a dor e para o sofrimento. Ela não tem mais aquelas imagens aprisionadas dentro dela que levam ela a estar inconscientemente ligada às dores e ao sofrimento interno. Ela já passou disso. Quando ela está no nível da coragem, ela já tem uma predisposição ao positivismo. Então, essa pessoa ela é otimista, né? E quando ela alia os níveis mais altos, que é aceitação e amor, ela vai ter uma habilidade de concentração que está no máximo. Então, ela vai estar atenta para ouvir o seu cliente, para saber o que o seu cliente deseja. E aí, ela coloca essa venda, essa negociação, num contexto completamente benéfico para quem está comprando. Ela não fica olhando assim, mas a minha comissão, quanto eu vou ganhar? Quanto eu vou ganhar? Ou, o que é bom para a empresa? O que é bom para mim? Não, ela passa a olhar o que é bom para o cliente. Como é que esse cliente está? O que ele precisa de mim? Como é que eu ajudo ele? E aí a mente dela, focada e direcionada para encontrar essa solução para esse cliente, vai ser o quê? Pacífica, criativa, original, vai ter ideias para trazer assim, ó, muitas soluções para o problema do cliente. Então essa pessoa provavelmente ela vai criar um relacionamento com esse cliente. Ela não vai querer se livrar do cliente, dizendo assim, vendi, agora, beleza, dane-se, eu recebi minha comissão e fechou. Não, ela vai criar um relacionamento e às vezes ela vai oferecer até mais de uma solução para esse cliente comprar várias vezes com ela. Então, essa pessoa está atenta, ouvindo o cliente. Mas quem é que consegue estar ali na frente do cliente, presente, sentindo? Porque aí vem o sentir, gente. O sentir o que o cliente precisa.
porque nem sempre ele sabe o que ele precisa. Ele acha que aquilo que ele está falando é o que ele precisa, mas essa é uma habilidade do vendedor. De qual vendedor? Dos que estão em níveis de coragem, aceitação e amor. Vendedores que estão nesse nível, eles conseguem ter uma percepção muito mais clara, muito mais aguçada do que o seu cliente precisa. E aí ele vai trazer a solução adequada. O cliente vai perceber que aquilo foi um ganho, ele vai reconhecer que aquilo foi um ganho para o cliente, e então ele também ganha. Aí fica uma relação ganha-ganha. E esses clientes podem se tornar fiéis. Eu achei que esses 3 níveis fica muito fácil a gente entender, né? O como cada um é e cada um está em algum nível. Então, às vezes, não é que o vendedor seja mau vendedor, não é que ele tem má vontade, não é que ele não sabe fazer as coisas. Ele está num nível de consciência onde impede ele de ter o mesmo comportamento, a mesma habilidade de um vendedor que está lá no nível 3, onde ele tem coragem, aceitação, amor. Entende? Então, a maioria das vezes, esses processos, eles estão muito inconscientes, né? A pessoa não entende por que ela não está se desenvolvendo bem, às vezes ela não entende por que ela não consegue fidelizar os seus clientes, vão lá, compram só uma vez e depois somem. Por quê? Porque ela está num nível mais baixo. Então, assim, fica mais fácil e mais claro da gente entender que, na verdade, tem a ver com a gente, não tem a ver com o cliente. Porque a partir do momento que você estiver no nível certo, os clientes certos também vão aparecer, né? As pessoas que podem se conectar com você, elas vão aparecer. E você vai conseguir prestar o serviço adequado, o atendimento adequado e fazer a venda certa. Ok? Então, nível 3, coragem, aceitação e amor. Esse, com certeza, vai ser um vendedor que bate meta sem esforço, porque ele tem os clientes ali, junto com ele. São pessoas que normalmente viram amigos, indicam ele para outras pessoas e tal, então ele não precisa fazer muito esforço para vender. Grazi, como é que eu chego nesse nível de coragem, aceitação, amor? Deixa eu ver se eu tô com a minha escala aqui, peraí. Ai, peraí. Mostrar aqui rapidinho. Ó, os níveis de apatia, medo e tristeza estão aqui, ó. 50, 75 e 100, tá? Esse daqui são os vendedores do primeiro nível. Segundo nível, que é aqui que era mesmo? Desejo, raiva e orgulho. Esse é o segundo nível. Aí, esses vendedores aqui até conseguem, né, algum resultado, mas é aquele esforço, tem que falar muito, tem que tentar convencer muito aquele cliente. Por quê? Porque ele não está ouvindo. A atenção dele está lá na comissão. A atenção dele está no negócio que ele tem que fechar de qualquer jeito. Tá? Então, ele perde informações valiosas desse cliente. Aí, então, um vendedor de terceiro nível, ó, é aqui, ó. Onde ele entra num processo de coragem, de aceitação, de boa vontade, de amor. Aí, estar nesses níveis aqui é onde as coisas começam a dar realmente certo.
É onde você consegue reconhecer aquilo que é fluido para você, aquilo que você tem para entregar, aquilo que você pode realizar. Então, é nesses níveis mais altos que a gente começa a sentir essa fluidez, essa harmonia. Então, para vocês que estão interessados em fazer esse percurso de elevação de frequência, de reconhecer qual é o nível que você está, aonde você está realmente, a CAF é o principal processo para isso. Porque a CAF, a constelação de alta frequência, ela serve para isso, para você identificar em que nível você está, quais são as imagens que estão te prendendo, quais são as memórias, né, que estão te prendendo nesse nível que você está, e fazer a liberação para você estar num próximo nível. E aí você vai fazendo esse processo e elevando, e cada vez mais se sintonizando às altas frequências. Que aí sim as vendas podem acontecer de uma forma bem mais fluida, com certeza.